E a fábrica de dividendos Irani está subindo 3,5 neste exato momento após o resultado. E neste humilde vídeo a gente vai comentar qual a especulação do motivo dessa alta e também quais são as expectativas futuras desta empresa e qual que vai ser a especulação de dividendos futuros para a Irani. Então antes de começar, já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, saiba que esse vídeo aqui não é uma recomendação de venda e nem de compra, é mais uma forma de a gente compartilhar um ponto de vista especializado, porque o Léo é analista, especialista em empresas e ações. Então vamos começar de vez por todas a conhecer essa fábrica de dividendos. E aí, caro Léo, como que foi o resultado? Qual foi a sua opinião sobre o resultado do Irani? Você acha que essa alta de 3% é justificada ou não? Bom, Floriano, eu acho que a Irani é uma empresa que tem se mostrado bem resiliente e bem previsível até. Para quem não conhece, é uma empresa que está no segmento de embalagens. Então, muita gente confunde a Irani com uma empresa de papel e celulose, uma Suzano, uma Klabin. E eles sempre buscaram falar que eles não são uma empresa produtora de commodity, né? No caso aí é a celulose. Eles têm florestas, tá? Então eles produzem uma parte da sua própria madeira, mas o produto final que eles vendem, eles não vendem a celulose para exportação, diferente, por exemplo, de uma Suzano, de uma Klabin. O negócio da Irani é ser uma empresa verticalizada, em que ela vai desde a parte de plantar a floresta, fazer a colheita e tudo mais, até entregar para o seu cliente final a embalagem seja de papelão ou de papel. Tá? Então, a gente vê, por exemplo, assim, sabe aquelas sacolas de delivery, que tem aquele papel meio amarronzado? Aquilo ali é uma das coisas que a Irani produz, ou mesmo, como eu comentei, o papelão que você usa na embalagem para você fazer, por exemplo, quando a gente foi lá, tinha até aquelas embalagens do Habib's, né, de esfirra. Então, eles faziam aquilo ali e tal. Então, esse aí é o negócio da Irani, é vender a embalagem. Historicamente, assim, nesses últimos anos, desde que ela fez o re-IPO, ela tem sido uma boa pagadora de dividendos. E é interessante notar que ela tem feito esses pagamentos de dividendos juntamente com investimentos, tá? Então, ela tem conseguido tanto investir na sua produção, então, no caso, ela tem um grande projeto que é a plataforma Gaia, que a gente vai falar aqui hoje, como ela também tem conseguido pagar dividendos. Isso geralmente é uma coisa um pouco difícil, né? Então, se você for ver ali o yield da Irani hoje, acho que está na casa de 7,5%, quase 8% de dividend yield. Para quem É comprou isso aí. agora, para quem comprou agora, porque quem comprou no passado tá mais feliz do que isso aí. Exatamente, exatamente. Assim, sobre o resultado, a gente vai dar uma olhada aí, né? Assim, eu gosto sempre de olhar muito o EBITDA ajustado da Irani, porque a contabilidade de um setor de papel e celulose, ele é um pouquinho complicado, principalmente pela questão de quando você tem floresta, que a gente chama de ativo biológico, vai dar uma distorcida na geração de caixa e da operação. Então, eu gosto de olhar aqui o EBITDA ajustado, que ele busca mostrar melhor a parte de geração de caixa da empresa. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha então. Se você descer um pouquinho aí, olha, o EBITDA ajustado no trimestre foi de 117 milhões. Esse aí é dos últimos 12 meses. Sim, 117. Isso aí é do trimestre, de fato. Tá? Então, a gente teve um EBITDA ajustado de 117 milhões, queda de 20% em relação ao 2T de 2022. Tá? Mas esse lucro aí, 170%, é para A gente comemorar, é para vai. louvar de pé? Dividendos vão explodir? Então, o que aconteceu, tá? A empresa, ela teve um ganho como é que fala? Um ganho tributário, tá? Então, eles tinham um processo a respeito de crédito de PIS/COFINS na compra de aparas. Então, para quem não sabe, aparas é aquele papelão que ela compra para fazer a reciclagem. Enfim, não vou entrar na parte técnica aí do que foi isso, mas basicamente eles tiveram um ganho, né? Eles ganharam um processo lá no STF, ou seja, já está transitado em julgado, e por conta disso eles reconheceram, se não me engano, acho que 160 milhões de lucro já nesse trimestre. Então, assim, esse é um lucro não caixa. Por quê? Porque eles têm direito a um crédito tributário, mas o governo não vai pagar para eles 160 milhões agora, tá? Mas eles não foram lá e já reconheceram agora, como lucro, não como caixa. Então, esse lucro aí, ele está altamente inflado por esse motivo, viu, Floriano? E sobre esse reconhecimento, me corrija se estiver errado, talvez a ideia deles reconhecerem quanto antes é para conseguir distribuir dividendos sobre isso antes que venha a tributação? Faz sentido essa estratégia?
É uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Eu não sei como é que vai ser, porque assim, a gente sabe que tem a parte de. Assim, quando a gente tem lucro, a gente tem a parte contábil, né? Vamos dizer assim, a parte que a gente chama societária e tem a parte fiscal, tá? São coisas separadas. Eu não sei para efeitos fiscais se eles vão poder distribuir já esses dividendos desse lucro, sinceramente. Do jeito que você está É, falando, né? Porque assim, até para explicar para o pessoal, a gente vai ter uma discussão sobre reforma tributária nesse segundo semestre. Um dos pontos que o governo vai tentar mexer é na tributação de dividendos. Então, assim, as empresas que puderem, elas provavelmente vão tentar distribuir o máximo possível de dividendos esse ano, para não ter que pagar os 15%, assim, a gente não sabe na alíquota, mas para não ter que pagar imposto sobre dividendos. Então, muitas empresas vão tentar adiantar e pagar o máximo possível de dividendos. Eu não sei se aqui, no caso da Irani, ela pode distribuir esse lucro, tá? Acho que é um ponto, acho que até um ponto para a gente perguntar para o pessoal lá. E boa. assim, voltando ali para o EBITDA ajustado, né, o Floriano, se você quiser pode até descer, pega aí o próximo slide, ó, aqui a gente consegue ver ali, ó, esse segundo quadrinho. Eu acho que esse segundo quadrinho é um dos que a gente mais tem que olhar, tá? Então notem o seguinte, a empresa teve uma queda de EBITDA de 20% contra o segundo trimestre do ano passado e de mais ou menos 9% aí 8,7. em relação ao primeiro trimestre, tá? Bom, em relação ao segundo trimestre do ano passado, o que a gente tem visto? A gente tem visto uma queda do preço de papelão. Então, o que aconteceu foi que durante a pandemia, o preço das aparas tinha disparado, o preço do papelão também subiu, e a gente já imaginava que ia ter alguma volta, assim, do preço que eles vendem papelão e papel, tá? Além disso, um outro ponto que tem impactado bastante é o negócio de ter breu e terebintina, que são as resinas. Não é um negócio core da Irani, tá? Mas a queda foi tão forte, mas tão forte, que acabou impactando o resultado da empresa. E por que caiu tanto esse negócio de resina? É basicamente uma questão de demanda vindo principalmente da Europa. Tá? Então, a gente teve todo o problema de guerra e etc. Isso aí tem impactado muito o negócio de resina da Irani. Além disso, nesse trimestre, o que acontece? Eles estão implementando já a plataforma Gaia, e a primeira etapa é a caldeira de recuperação. O que aconteceu? Para entrar com a caldeira de recuperação, eles tiveram que fazer uma parada na planta de Santa Catarina. Tá? A estimativa que eles têm é que essa parada tirou 13 milhões de reais de EBITDA no segundo trimestre. Então, assim, não fosse isso, pode pegar esse slide aqui, ó, 117 milhões. Não tivesse tido esses 13 milhões de perda, o EBITDA dela teria sido algo como 130 milhões, em linha com o que foi o primeiro trimestre ali de 128, tá? Então, minha visão é que a gente teve esse impacto, tá, pontual. Eu não sei quando que a resina volta. Sinceramente, esse é um mercado que tem tido mais problema do que eu imaginava. Mas para mim aqui o que teve de maior impacto foi essa questão de pausa para fazer a implementação da caldeira de recuperação, tá? Qual que é a parte positiva? Segundo semestre, a gente já deve começar a ver algum ganho de plataforma Gaia. Eles até comentaram um pouco que o projeto, que essa primeira etapa, teve um incremento de custo de CAPEX, então que eles imaginavam, acho que 580 milhões, e por conta de inflação, algumas outras coisas, esse valor aí aumentou para 650, mais ou menos. Se não me engano, foi uns 10, 15% de aumento no orçamento, tá, dessa primeira etapa de plataforma Gaia. Assim, no segundo semestre, então, a gente deve começar já a ver algum ganho. A minha estimativa é que essa primeira etapa de Gaia, quando ela estiver rodando bonitinho, vai gerar ali algo como 70, 80 milhões de EBITDA. Tá? Então, é bastante relevante a plataforma Gaia para a Irani. Então, assim, se você imaginar que a gente está falando aí o que eu estimo mais ou menos é 520 milhões de EBITDA sem Gaia, e essa nova etapa já deve adicionar ali uns 80, 90 milhões de EBITDA, acho até que já no ano que vem. Eles não abrem, isso é uma coisa, até uma pena, que eles não abrem o que eles têm de estimativa, porque esse aqui é o grande projeto deles, então eles não abrem o quanto que de fato isso aqui deve gerar de resultado. Aí a gente tem que fazer um pouco de estimativa, vai tentando pensar um pouco algumas informações para conseguir ter ali alguma ideia, tá? E, obviamente, assim, então como é que isso aí deve impactar os dividendos da Irani, que eu acho que é o que todo mundo sempre quer saber, E olha né? aqui, ó, aqui eles têm uma simulação, ó. No preço de 6,67, se eu não me engano, não sei se é 6 ou 5, acho que é 6.
O dividend yield era de 11,22. Quem comprou lá por essa faixa, como eu e você, que a gente foi acionista nessa faixa, tava bom, né? Foi bom, não foi? Foi excelente. Olha aí, ó. Por isso você tem que olhar antes do mercado descobrir, pessoal. Você tem que ficar, o quê? Atento. O que você tem que fazer? Você tem que assinar a tese. Olha só o marketing, pessoal. Então, amigo, se você quer ter recomendação de investimento, assina a tese. Hoje a gente tem duas carteiras, tem 3 carteiras. E temos a carteira Small Caps, que aí indica ações como, por exemplo, a Irani, que é uma Small Caps. E para você que quer uma carteira um pouco mais conservadora, a gente tem a carteira Meta e a carteira Pro no Plano Invest. Então é só você entrar aqui na página e comprar aqui embaixo. E aqui também tem o feedback de vários e vários assinantes que estão muito felizes, por sinal. Perfeito? Link está na descrição. E agora vamos continuar aqui nos dividendos. Como que isso impacta os dividendos, caro Léo? Assim, a minha percepção, Floriano, é que a plataforma Gaia vai neutralizar essa queda que a gente teve de preço de papelão e de papel, e uma parte também desse problema aí sobre as resinas, tá? Então, minha estimativa para 2024 vai ser um resultado parecido com o que vai ser 2023, tá? Acho que até um pouco melhor. Então, assim, eu acho que a empresa tem total condição de manter esse nível de pagamento de dividendos. Tá? A gente agora vai cada vez mais se aproximando não do fim, mas ela já fez o grosso dos investimentos de Gaia. Se você for até olhar ali na parte de investimentos que ela faz ali em Gaia, acho que é no próximo slide aí, o de cima. Aqui. Esse aí. Então, isso aí era o que eles tinham de estimativa. Tá? Perdão, aqui é o investimento bruto realizado e investimento bruto atualizado. Então, do lado direito é o que eles já fizeram, né? Sim. E do lado esquerdo é o que eles tinham estimado de ser feito. Estimado já aumentou aqui, ó, 10%. Tá magro. É o atualizado. Então, tipo assim, a estimativa é de 1 bi de CAPEX, e aí se você for ver ali na última coluna, eles já fizeram boa parte dos investimentos. E isso aí era o principal investimento que eles tinham, ou seja, consome bastante CAPEX, etc. Não sei como é que vai ser depois que eles concluírem Gaia. É bem provável que eles vão achar algum outro tipo de projeto para realizar. Tá? Se você for olhar ali, 2024 já vai ter bastante coisa de Gaia já sendo concluída. Grosso ali, então, já vai se encerrando. E a gente vai começar a ver, obviamente, também os frutos desses investimentos. Tá? Então, eu acho que em 2024 a gente já começa a ver cada vez mais os frutos de Gaia. Em 2025, para mim, já praticamente ele consegue capturar, assim, quase tudo que tinha desse projeto, tá? Acho que essa é uma empresa, para quem busca uma empresa resiliente, com bons dividendos, sem dúvida, é uma empresa a se olhar. Boa, perfeito, Leozeira. E agora a grande pergunta, qual que é a sua especulação de dividendos para esse ano, considerando o percentual, considerando 10,30 aí como valor? 10,30 não, vamos considerar o valor aqui, ó, de 10,7 para pegar esse valor de mercado aqui, é 2,48. Você falou que vai normalizar, então você acha que vai repetir o pagamento de dividendos aqui de 181 milhões. Talvez um pouco mais para dar esse reconhecimento e talvez 200 milhões. A gente tem que entender um pouquinho sobre o que foi essa questão dos tributos, tal, se eles vão tentar adiantar isso, tá? Mas, assim, minha estimativa é que eles conseguem fazer no mínimo 500 milhões de reais de EBITDA nesse ano. Eu não vejo muito motivo pelo qual não conseguiriam pagar, sei lá, algum 40%, 50% desse EBITDA em dividendos, tá? Então, não acho difícil eles manterem ali esses 180, talvez até um pouco mais de pagamento de dividendos para esses próximos 12 meses, tá, Floriano? Perfeito, então a gente está falando de uns 8% aí mais ou menos? Seria... Com base, colocar aí uns 200 milhões em cima de... É isso aí, uns 8%. 8%. Então esse é o número, cara amigo, da nossa humilde especulação. Perfeito, então lembre de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. Se tiver dúvida, pode mandar pra gente aqui nos comentários que a gente responde. E se você quiser recomendação de investimento, assina a tese, link na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo.